Muito bom dia, bem-vindos a mais um JLL Café, desta vez em parceria com o Observador. Temos esta manhã connosco, como ilustre convidado, Luís Carita, board member da Silvip. Bom dia, Luís, e obrigado por teres aceito este nosso desafio. Bom dia e obrigado por me convidarem. Claro que sim, vamos gostar muito de saber. Olha, podemos começar exatamente por aí. Quem é o Luís Carita, aqui para quem nos ouve? O Luís Carita, faço a resposta em dois pontos. O ponto mais profissional, que é o motivo do convite, e depois também com algumas notas pessoais. O Luís Carita, basicamente, é um gestor de empresas de gestão de investimento imobiliário e gestão de veículos supervisionados, quer sejam fundos de investimento imobiliário, quer sejam SICAFs, quer, como no passado, gestoras de fundos de pensões. O meu background é, simultaneamente, presente pela consultoria, onde comecei. Depois passei diversos anos, cerca de 18 anos, pela banca de investimento, onde tive a oportunidade de criar e gerir diversas sociedades gestoras de fundos predominantemente imobiliários, mas também de fundos de pensões. No âmbito mais imobiliário, tive a oportunidade de gerir essas sociedades e esses fundos, quer em termos domésticos, foi sempre a grande parte da alocação do meu tempo e experiência, mas também em termos internacionais, designadamente no Brasil, também em Miami, portanto nos Estados Unidos e também na Europa Central, nos países República Checa, Polónia e Eslováquia. Nesses sítios geri diversos tipos de fundos de investimento imobiliário colocados junto a investidores institucionais, fundos colocados junto a investidores de retalho e também fundos de dívida, designadamente financiamento de mezzanine aplicado aos projetos imobiliários. Atualmente estou na Silvip, como disseste, sou board member da Silvip e tem sido realmente um projeto muito desafiante e onde temos atingido bons resultados. Em termos pessoais, portanto, sou casado com uma filha que gosto muito, aposto sempre em novos desafios pessoais, quer em termos de formação, quer noutros âmbitos, como por exemplo desportivos, onde sou, digamos assim, um corredor de maratonas, neste momento com um interregno devido a uma lesão e devido à minha idade. E este, portanto, é o Luís Carita. Então, ainda bem que te apanhámos aqui, literalmente. Não estou no fisioterapeuta, não. Exatamente. Olha, tendo o teu percurso profissional sido vasto e cobrindo várias geografias, neste momento tens como responsabilidade, ou corresponsabilidade, aqui a gestão da Silvip. Na qualidade, exatamente, de board member desta entidade, vou-te pedir que partilhes um pouco connosco o que é a Silvip e quais os seus principais vetores de atuação no mercado doméstico. Bem, a Silvip é uma das sociedades gestoras históricas do mercado português. Portanto, é uma sociedade que faz este ano 36 anos de existência. Começou em 1987. Sempre foi uma sociedade ligada à gestão de um veículo que também se iniciou nesse ano, que era o Fundo VIP, e é um dos principais fundos portugueses. Portanto, atualmente com cerca de 400 milhões de euros sob gestão e um fundo que ao longo da sua vida já distribuiu em termos de rendimentos aos seus participantes em torno dos 306 milhões de euros com as suas distribuições trimestrais. O que aconteceu na Silvip em 2015 foi um bocadinho a alteração do modelo de gestão. Portanto, alterou-se de uma sociedade que tinha uma estratégia monoproduto para uma sociedade que passou a gerir plurimandatos, portanto, diversos mandatos. Apostámos nos segmentos institucionais, nos segmentos dos family office, quer domésticos, quer internacionais, e, portanto, com diversos âmbitos de investimento. Tivemos a oportunidade de gerir durante 5 anos para um investidor institucional realmente um dos principais fundos de reabilitação urbana, foi o Fundo Sete Colinas, com diversos projetos em Lisboa, e depois uma diversidade de fundos dedicados quer à promoção residencial, quer a carteiras mistas presentes nos diversos setores em projetos de promoção e projetos de rendimento. Portanto, neste momento, a Silvip, digamos que
estabilizou o volume de ativos sob gestão, atualmente em torno dos 720 milhões de euros, e posiciona-se como uma gestora do tipo boutique de gestão de investimento. Portanto, não queremos ter um supermercado de mandatos, queremos ter poucos mandatos. Atualmente temos 8 mandatos, não desejamos crescer muito mais, mas o foco no serviço ao cliente e o serviço responsável. Porque no âmbito da gestão do investimento imobiliário, especialmente no investimento regulado, é muito importante atender-se não só à forma como se faz em nome de terceiros o investimento, mas atender-se toda a parte regulatória, fiscal e legal. E, portanto, é isso que os 36 anos de experiência da Silvip lhe trazem à prática, e com uma equipa mista que foi sendo rejuvenescida ao longo dos tempos, mas onde se aposta, digamos, firmemente num serviço de elevado valor acrescentado, partilhando a experiência e a dinâmica destes novos mercados. Muito bem. Olha, obrigado por uma resposta tão compreensiva, tão completa. De facto, como dizes e bem, a estratégia da Silvip é muito mais do que gerir aquele seu fundo, o fundo VIP, que é um fundo histórico, muito conhecido no mercado, galardoado consecutivamente com prémios de performance. Mas vou-te pedir para aprofundares um bocadinho mais na descrição exatamente deste fundo, o fundo VIP. O fundo VIP é como o Luís falou, e eu também já dei essa pequena introdução, um fundo já com bastante história no mercado, com performance de há muitos anos. Neste momento, para quem nos ouve, qual é a rendibilidade média, por exemplo, no horizonte temporal dos últimos 5 anos deste fundo, e como é que se pode aceder, como é que se pode subscrever o fundo VIP? Muito bem, então, introduzido um bocadinho o fundo VIP, com os seus 36 anos, apesar dos cabelos grisalhos, ainda está com um ótimo aspecto. Com vitalidade. Com vitalidade, como demonstrou ainda muito recentemente, entre 2019 e 2021, ganhou por 3 anos consecutivos o prémio do melhor fundo aberto do mercado imobiliário português. Portanto, o prémio concedido pela APFIP, conjuntamente à Associação Portuguesa de Fundos, com o Jornal de Negócios, e, portanto, um prémio desse que muito nos orgulhamos, que primeia realmente o binómio de rentabilidade e de risco. Em termos de rentabilidade e risco, então, como é que se posiciona atualmente o fundo VIP? O fundo VIP posiciona-se com uma rentabilidade a 5 anos de 3,77%, portanto, uma das mais elevadas a 5 anos, e tendo uma elevada estabilidade essa que se traduz como sendo o fundo que está entre o primeiro e o segundo lugar como o fundo de menor risco. Porque a variabilidade do seu rendimento é pouca. É pouca, mas mesmo assim, ainda assim, tem planos para ir elevando gradualmente essa rentabilidade do momento atual, apostando num conjunto de vetores. E esses vetores são, por um lado, acaba por ser a renovação da carteira. Um fundo com 36 anos tem que fazer algumas plásticas, e as plásticas no seu portfólio passa por vender ativos menos bem localizados e também já com alguma obsolescência física, funcional e também algum estado de conservação, portanto vender esse tipo de ativos, apostando em novos ativos. Esses ativos de rendimento, com boas localizações, endereçando alguns conceitos novos no mercado, como sejam as nursing homes, como sejam as residências de estudantes, como seja também o setor da saúde, que é um setor onde muitos orgulhamos de ter sido dos primeiros fundos abertos a investir em hospitais. Portanto, tínhamos 2 hospitais no nosso portfólio. No Trofa, não é? Na Trofa Saúde. Do Grupo Trofa da Saúde, portanto, e estando presentemente à procura de mais ativos nessa área. Queremos fazer investimento de uma forma responsável, portanto, com os ditames do ESG a pautarem a nossa intervenção, e olhamos sempre para o tipo de certificações que tentamos agora dotar os nossos investimentos, por um lado, e por outro lado também com alguns projetos de reabilitação onde se possa normalmente fazer, através do investimento, conjuntamente com os nossos inquilinos,
algum rent catch-up, ramp-up através de negociar obras em contrapartida de melhores rendas, mas também com esse investimento socialmente responsável e ecologicamente e em termos energéticos também responsável. Isto por um lado. Por outro lado, o segundo vetor acaba por ser a reabilitação dos ativos, esses sim, os bem localizados. Nós somos proprietários, por exemplo, da antiga fábrica da Triunfo em Carnaxide, somos proprietários do Polo VIP do Montijo, somos proprietários de outros imóveis onde para nós, como no imobiliário, a máxima ainda continua a ser localização em segundo lugar, localização em terceiro lugar. Portanto, essas localizações não abrimos mãos delas, mas sim através de projetos de reabilitação e requalificação procuramos trazer esses imóveis para 2020, 2030, 2040, através desse investimento feito de uma forma, mais uma vez, responsável, verde e atualizando. E por último, com tantas relações de excelência com os nossos inquilinos, procuramos sempre muito isso, que é manter essas relações de excelência, acompanhando nos seus desejos, na atualização, fazendo investimento participado com eles, muitas vezes até trazer maior dinâmico ao espaço de trabalho. Portanto, o espaço de trabalho atualmente não é só espaço de trabalho, é um espaço de trabalho, é um espaço social, é um espaço de convívio e, portanto, acompanhando alguns inquilinos nessas iniciativas e procurando, ao fim e ao cabo, prolongar este casamento que tem vários anos, mas que continua a ser muito gratificante para nós e procuramos dessa forma acompanhá-los. Boa, aliás, não tinha mínima dúvida que a estratégia da equipa de gestão deste fundo era uma boa estratégia atual e em linha com as tendências, e por isso os subscritores podem estar tranquilos que estão em boas mãos. Uma boa equipa de gestão com uma visão estratégica sobre o futuro e sobre o que é que anda a mudar no nosso panorama imobiliário. Por último, ainda neste ponto do fundo VIP, onde é que quem nos ouve e ainda não é subscritor do fundo, como é que pode ser acedido às unidades de participação? Muito bem. Realmente, faltou-me esse ponto. A subscrição do fundo VIP é feito, historicamente, nos balcões de um parceiro também histórico, quer da Silvip, quer do fundo VIP, que é o Banco Montepio. E, portanto, através do Banco Montepio está disponível para subscrição nos balcões, que nos tem, digamos assim, proporcionado com também relações muito longas com os subscritores do fundo VIP, e essas relações longas são muito sustentadas por também uma aposta estratégica do fundo VIP. Portanto, o fundo VIP acaba por ser o fundo aberto de rendimento. Um fundo aberto de rendimento quer dizer que distribui periodicamente os rendimentos gerados, não é um fundo por contraposição a um fundo de acumulação que vai acumulando os rendimentos e que só através do resgate das unidades de participação é que os clientes têm acesso à liquidez. Portanto, um fundo de distribuição de rendimentos, periodicamente, no nosso caso, trimestralmente, distribuímos o rendimento e é aí que o fundo se pauta como ser o fundo que mais rendimentos distribui. Portanto, menos acumulação gera, distribui sempre numa banda de 80% a 90% de todos os rendimentos gerados e com isso, como tinha dito, já distribuiu desde a sua criação 306 milhões de euros aos seus participantes e aposta, digamos, nessa política de distribuição quase como um pagamento de um cupão. Atualmente, além do Montepio, temos também os canais de distribuição do Banco Carregosa, portanto um banco mais posicionado na área do wealth management para os seus clientes, e o Banco Carregosa tem distribuído, portanto, o fundo também de uma forma mais contida do que o Montepio, porque acaba por ser um banco com uma dispersão de balcões elevada, por contraposição ao modelo de negócio, digamos, mais do wealth management do Banco Carregosa. Uma cobertura diferente, não é? Exatamente. Não é? São esses dois parceiros que temos atualmente. Continuamos a contar com eles e, portanto, acaba por ser um fundo que, ao longo da sua história, não fez o que outros fundos fazem, através da criação, por vezes, de barreiras à entrada, que acaba por ser comissões de subscrição elevadas, e, portanto, é um fundo que, historicamente, não levantou essas barreiras aos seus participantes. Portanto, está apostado, sim, em rentabilizar esses participantes e com uma carteira
atual próximo dos 12 mil investidores. E, portanto, ainda crescendo com uma população mais jovem, eventualmente também já fazendo a sua gestão de poupança. Muito bem, super interessante. Referiste há pouco que o fundo VIP foi galardoado nos anos 2019, 2020, 2021, anos desafiantes, anos em que fomos surpreendidos por uma pandemia a nível mundial. Mas é 2022 que nos traz outro desafio, ultrapassando a pandemia, que enfim está gerida, e 2022 traz-nos de facto um desafio a todo o mercado, com impacto na nossa área, na área de investimento. E falando deste contexto macroeconómico que continuamos a atravessar, um contexto de guerra, inflação, subida de taxas de juros, quais as ameaças e oportunidades que identificas e como é que a Silvip se tem vindo a preparar e a adaptar a este atual contexto? Muito bem. Portanto, uma pergunta de um quadro contextual realmente muito desafiante, que é o quadro atual. Em termos de ameaças, e respondendo diretamente à questão, em termos de ameaças, não temos como fugir, neste momento, face a um mundo globalizado, das ameaças exógenas e externas, digamos, à nossa realidade portuguesa. Essas realmente sentimos porque, quer seja pela guerra, quer seja pela instabilidade financeira que se vive atualmente com os bancos centrais, tendo dúvida de subida de taxas de juro, manter taxas de juro, também com uma guerra comercial que está adormecida entre os Estados Unidos e a China, que acaba por ter também repercussões muito no palco europeu, como sendo um dos principais palcos consumidores. Diria eu que a principal consequência para a nossa indústria e onde sentimos essa ligação mais feita é no perfil dos investidores, designadamente dos investidores institucionais. Portanto, esta indústria é alimentada na sua base essencialmente por fundos de pensões que depois têm um conjunto de atores, como sejam os private equity, que fazem a sua alocação de ativos, e o que sentimos é que, face à subida de taxas de juro, o setor alternativo, por contraposição às ações e obrigações, que é o setor, nomeadamente o imobiliário, neste momento vai perder, e está a perder, no asset allocation desses grandes investidores, já alguma percentagem. Porquê? Porque atualmente, quer seja por via da alocação do capital aos outros setores que referi, quer seja mesmo para a remuneração em cash, neste momento já tem uma retribuição melhor, portanto já há taxas de juros a remunerarem os depósitos. Esses fundos de pensões que têm normalmente por objetivo bater a inflação acabam por dispersar um bocado o capital. Isto traz o quê? Menor liquidez para o setor imobiliário, por um lado, e por outro lado, alguma pressão nos private equities que atualmente ainda têm subscrições para que façam um investimento, porque senão o dinheiro vai para outros setores. Portanto, vai por essa via este quadro de ameaças trazer talvez aqui uma menor pressão de investimento. E, com isso, olhamos então para o nosso território nacional. O nosso território nacional tem sido pautado, diria eu, embora com um governo maioritário, para alguma instabilidade legislativa, que muito prejudica, digamos, para quem quer realizar o investimento, designadamente em termos fiscais, tem essa estabilidade legislativa, em termos de lei do arrendamento, que é algo que está sempre a ser revisto, especialmente nos últimos anos, e traz também esta instabilidade legislativa, quer por uma governação interventiva, quer dizer, fazer um cap na atualização das rendas. Diz que, por um lado, a inflação está a 6%, mas, por outro lado, os subscritores destes fundos, e estamos a falar designadamente no fundo VIP, que é o pequeno retalho, e estamos a falar das pessoas individuais, não de rendimentos muito elevados que têm as suas empresas, mas são precisamente pessoas de poucos rendimentos, neste momento não podem ter um rendimento superior, nem uma atualização acompanhando a inflação das rendas que estes fundos geram. E, portanto, por aí temos realmente algumas medidas de caráter mais populista
por vezes, endereçando um bocado o barómetro político e o barómetro da popularidade, que acho que estão pouco pensadas. E com isso, nós temos algo que é o modelo de desenvolvimento português, que continua a ser um modelo assente num L. L quer dizer litoral, é toda a costa litoral. L quer dizer Lisboa, concentra muitas vezes 40%, 50% do investimento. Este litoral quer dizer também a concentração dos centros administrativos, dos centros de decisão, das universidades. E então o que é que isto faz? Faz confluir tudo para estes centros urbanos. Então temos o quê? Escassez de casas, preços muito elevados, em contrapartida do interior que não tem, digamos, este grau de desenvolvimento. Lembro sempre de uma conversa tida já há vários anos com alguém que dizia que o desenvolvimento do interior poderia-se fazer de uma forma muito fácil. Em vez de criarmos politécnicos no interior, era transferir as universidades das grandes cidades para o interior. Porque já há casos que se vê desenvolvimento, nomeadamente Évora, e portanto foram fatores de desenvolvimento, foram fatores de agregar população para o interior, e portanto é com esse modelo de desenvolvimento que eu deixo de vender, se calhar, casas a 12 mil euros em Lisboa, se calhar vou vender um pouco menos, vou vender 6, 7 mil euros, e deixo de ter preços de 1.000, 2.000 euros no interior e começo a ter preços de 3 e 4 mil. Pois. Portanto, nós o que temos que criar é verdadeiramente um país de 10 milhões de habitantes, com um desenvolvimento mais equilibrado e não assentarmos num desenvolvimento dos grandes centros urbanos, dedicado aos 2 milhões e 600 mil pessoas da Grande Lisboa, ao 1 milhão e 800 mil pessoas do Grande Porto, e confundindo tudo para aí. E, portanto, diria eu que esta política centralizadora é, de alguma forma, também uma ameaça a quem? Ao futuro mais sustentável do país. Bom, Luís, referes de facto uma temática que é muito relevante e está na ordem do dia, a escassez de habitação que existe em Portugal, a forma como, pelo desencontro entre procura e oferta, ou a subida da procura de forma substancial que a oferta não acompanhou e tem uma consequência nos preços, o que leva a que haja uma parte da população que de facto não consegue aceder à habitação neste momento, com o mercado de arrendamento que ainda temos também a precisar de dar passos mais fortes e mais rápidos. O Governo tem estado atento a este tema e lançou, como todos sabemos, um pacote de medidas chamado Mais Habitação. Sobre este pacote de medidas, gostava de ter a tua opinião, Luís Carita, sobre o alcance e o impacto das mesmas no nosso mercado doméstico. Bem, realmente acabou por ser um pacote lançado no mercado, pautado por boa intenção, e temos realmente um problema. Temos um problema com os jovens que não têm acesso à habitação, temos um problema com diversas franjas da população que necessitam de rendas acessíveis, e temos um problema com o mercado do arrendamento. Portanto, isto acaba por ser um contexto lato, onde realmente o pacote acaba por ter uma visão, mas acho que é uma visão um pouco limitativa da questão. Porquê? Por um lado, procura-se promover a habitação, procura-se promover o build to rent, que é algo que noutros países existe. Não estamos isolados. As grandes metrópoles europeias têm também este problema e temos visto uma variabilidade de políticas. Eu creio que o problema tem muito a ver também com o modelo de desenvolvimento, como referi há pouco. Eu acho que um desenvolvimento mais equilibrado em termos de território, promovendo mais território interior, tem, digamos, como consequência um desagravamento, digamos, da pressão da procura e especialmente a pressão nos grandes centros. Porque depois é um fenómeno difícil de gerir. Como é que eu vou ter jovens que começam a sua vida profissional em Lisboa, a querer habitação em Lisboa, porque não têm alternativas de trabalho?
então a montante eu tenho um problema, que é o mercado de trabalho. Porque se eles tivessem também boas profissões nas cidades do interior, também procurariam aí. E aí, se calhar, há mais soluções. E, portanto, este problema, para mim, está um bocadinho lançado à solta e focado num problema que é realmente real, que é a habitação, mas e depois não relacionado com as outras realidades da nossa sociedade portuguesa e portanto, que tem realmente um mercado de trabalho a montante como gerador dessas tensões. Depois, em segundo lugar, eu acho que o Estado, em vez de olhar para fora, tem que olhar um pouco para dentro. Portanto, quando olhamos para muitos edifícios devolutos e muitos terrenos sem ocupação com aptidões construtivas, temos que olhar para o património do Estado. E aí temos uma complexidade na gestão administrativa das coisas que faz com que seja difícil de pôr fazer quase uma iniciativa pública de promoção da habitação, quer-se passar o ónus só para os atores privados, quando na realidade o exemplo acaba por não ser o melhor. E, portanto, aí é uma segunda nota de crítica, que devíamos primeiro ensinar os privados a fazer e fazê-lo publicamente. Em terceiro lugar, temos a complexidade da máquina administrativa e especialmente da máquina de licenciamento. Temos um problema de oferta, mas e depois a oferta tem um licenciamento. Eu creio que uma das medidas anunciadas é muito salutar, que é realmente o simplex no licenciamento, com a assunção de, digamos, do risco e da responsabilidade de licenciamento repartida entre projetistas, promotores e empreiteiros, pode, digamos, facultar alguma agilidade, só que há temas que merecem ser endereçados. Eu não estou a ver um banco, quer dizer, o arquiteto chega ali e assume a responsabilidade sobre o licenciamento. Começas a obra. Há uma auditoria para a obra. Eu não estou a ver um banco a financiar uma construção, digamos, com este risco. Portanto, não sei até que ponto é que se vai conseguir conciliar esta boa medida e depois com uma eficácia também, nomeadamente neste caso prático que introduzi. Mas, de qualquer maneira, é realmente um caminho numa direção certa para se fazer, digamos, que é a simplificação do licenciamento e, com isso, retirar aqui algum problema de oferta. Por último, eu creio que também esta questão da habitação, devendo ser feita num conjunto de atores, acho que se tem que retirar algumas palavras que são, digamos assim, contrárias a um Estado de Direito. O coercivo, o compulsivo, são ameaças veladas por alguém que é o nosso órgão central de governação, quando ele próprio não dá, digamos, não ensina pela demonstração e fazendo ele próprio as coisas. Do seu património. E, portanto, essas palavras devem ser mais cooperação, como podemos fazer juntos, o que é que necessitam os atores para fazer em conjunto a isso e rompendo alguns paradigmas em termos urbanísticos portugueses. Portanto, nós vivemos num Estado onde a ocupação de solos acaba por ser intensa nas grandes metrópoles e, portanto, se não alterarmos o nosso paradigma urbanístico, que é assente em ruas, onde todos os prédios acabam por fazer blocos, e o que temos é uma ocupação de muros nestas cidades. E os blocos são as ruas e, portanto, são estes quarteirões que acabam por ser verdadeiros blocos. Agora, se deixasse em certas zonas crescer mais a construção, uma construção em altura mais eficiente, desocupava-se solos, dava-se mais jardins, dava-se uma maior capacidade de circulação. E, portanto, este paradigma também é algo que deveria ser rompido. O pacote de mais habitação são boas intenções, algumas delas não vão passar no âmbito constitucional, como já se vê de diversos parceiros, e, portanto, acaba-se por ter um bocadinho a percepção que foi um pacote lançado num contexto, se calhar, de uma menor reflexão, ou falta de alguns apoios que eventualmente o Governo estava a pensar,
e um pouco para alterar um ciclo político de elevado desgaste que o Governo no início deste ano estava a sofrer. E, portanto, esse desgaste acabou por, pelo menos, diminuir a intensidade que estavam a sentir desde 16 de fevereiro deste ano, com o lançamento deste pacote. Portanto, acho que não se deve deixar cair o pacote em algumas barreiras que vão, sob o ponto de vista legislativo, e de algumas anticonstitucionalidades que se vão saltar. Deve-se promover, deve-se retirar disto como é que a iniciativa privada poderá ajudar, qual é que é a moeda de troca, mas aproveitar este pacote também, por exemplo, como já foi dito, para desenvolver o interior do país. E isso, o Governo aí tem uma responsabilidade. Porque as empresas, não são os autarcas que não conseguem dizer que o Ministério vai de Lisboa para uma cidade do interior, não são as empresas que que têm a capacidade, ou esses autarcas, para que as empresas públicas, ou as empresas privadas de capitais públicos, façam deslocalização também de quadros, e, portanto, acho que através disso, num programa combinado entre a Build to Rent nessas cidades, conjuntamente com a deslocalização de serviços, acho que isso poderia ser um bom mote para iniciarmos aqui realmente o desenvolvimento mais sustentado do país. Concordo em absoluto. Acho que de facto o pacote visa atacar um problema real que existe. De facto é um problema que nasce muito da falta de oferta. A falta de oferta é essa que tem uma série de fatores que a justificam, mas sendo o principal ótimo, que é o aumento da procura, e acho que nunca devemos ou não deveríamos nos queixar por termos aumento de procura, mas sim trabalhar do lado da oferta, como é que agilizamos. Os licenciamentos, sem dúvida, que é um bottleneck, que é um funil que a todas as intenções de desenvolvimento em Portugal depois acabam por se deparar com este funil que maioritariamente tem dois grandes riscos por parte dos investidores, que é a discricionariedade dos próprios regulamentos, que conferem muita subjetividade e com isso discricionariedade aos técnicos, e principalmente o tempo. O tempo é um inimigo do business plan, e de facto o licenciamento em Portugal tem esse calcanhar daqueles, demora muito tempo, é discricionário, e até depois tem uma característica engraçada, que é o tempo e a discricionariedade que pode demorar difere de município para município, quando as leis nos quais assentam, o REGE, o REGOE, são comuns, mas depois, como essas próprias leis têm estas lacunas ou falta de objetividade em alguns pontos, leva a que o processo seja entendido e interpretado de forma distinta de município para município, o que para um investidor internacional é muito, muito complicado de gerir. Eu não tenho previsibilidade, ou tenho pouca previsibilidade. Se é para os nacionais, nacionais, imagino-se para os internacionais. Exatamente, é isso mesmo. Mas de facto, a tua sugestão também relativamente ao território acho super interessante. Acho que de facto isso obrigaria a uma estratégia supramunicipal, uma estratégia nacional e com coragem política, não é? Para assumir, mas mesmo dentro das próprias cidades e face ao contexto atual, acho que também temos aqui uma oportunidade de olhar para o território das grandes cidades, ver a concentração de fogos e de procura num miolo e olhar pouco para aquilo que se passa à volta, que a verdade é que passariam a ser territórios perfeitamente viáveis caso a rede de transportes fosse melhorada. E, de facto, mais uma vez, isto é áreas de intervenção pública, onde, de facto, olhar para o território e a forma como os movimentos pendulares ocorrem entre onde é que está o posto de trabalho e onde é que pode estar a residência, e facilitar este percurso, pode, de facto, ampliar aqui o footprint das nossas cidades e, com isso, trazer mais oferta a preços mais acessíveis e resolver parte da equação aqui deste pacote. Mas assim como nota final, e dado que falámos aqui muito de desafios de diferentes naturezas, política, económica, tivemos aqui uma conversa interessante sobre desafios, mas se tivermos todos esses desafios em conta, mas
bastante presentes daquilo que são as qualidades do nosso país e os motivos pelo qual continua a estar bastante presente no radar dos investidores e até de pessoas que querem viver em Portugal ou visitar Portugal enquanto destino de turismo. Quais é que seriam os fatores que tu destacarias como principais e mais fortes na afirmação de Portugal como destino de investimento? Muito bem. Eu creio que Portugal tem realmente um ótimo caso em termos internacionais como para a atração do investimento. Temos estas vicissitudes, mas temos que pensar um pouco a quem é que nos dirigimos em primeiro lugar, que é para depois ver quais são esses fatores. E eu acho que Portugal nunca pode esquecer-se da sua história. Portugal, somos 10 milhões, somos poucos, mas somos muito comentado pelo mundo. E, portanto, Portugal não pode viver fechado. Já vivemos, no século XX, vivemos durante décadas como um país fechado. Neste momento, e renegámos um bocadinho o nosso percurso histórico de sermos abertos ao mundo, sermos uma plataforma entre a América do Sul e a Europa, entre a África e a Europa, sermos uma plataforma com ligações históricas à China desde há 5 séculos, de termos também uma boa relação com os Estados Unidos e, portanto, sermos o quê? Um país afável, de fácil trato e onde as pessoas gostam de viver, especialmente com os reformados da Europa, e, portanto, aí somos um pouco como uma Flórida da Europa, como também gostam de trabalhar, como estamos a ver, dos trabalhadores, designadamente do digital nomads, que neste momento acabam por também tanto gostar de Portugal e com muitas empresas aqui localizarem os seus shared services em termos europeus e em termos mundiais. E, portanto, o nosso alvo são os portugueses e também este conjunto de públicos. Nesse âmbito, os fatores que devemos realmente reforçar é permanecermos a acolher bem as pessoas. Nós temos o clima, temos o território, temos a gastronomia, temos a simpatia, temos as ilhas, temos uma plataforma costeira realmente muitíssimo grande. Não podemos cair no erro de nos fecharmos ao exterior. E não fechar ao exterior quer dizer o quê? Quer dizer que não podemos ter essas alterações legislativas súbitas. Temos que ter um quadro fiscal mais estratégico, mais estável e menos estático para corrigir problemas de déficit. Temos que ter uma simplicidade administrativa e nós, realmente, tantas coisas inovamos como o Simplex que tivemos. Vamos então apostar nesses Simplexes para que o investimento estrangeiro, digamos, seja bem-vindo e seja bem canalizado. O problema da habitação não é um problema que um investidor estrangeiro, digamos, resista. Nem um erro que muitas vezes eu vejo aí ser praticado na opinião pública de falar de fundos de investimento como se fossem os senhores de um grande capital. Não. Os fundos de investimento são pessoas iguais a nós, de poucos rendimentos, que vivem, que têm a esperança das suas pensões, e os fundos de investimento são isto, é dinheiro de pensões. É dinheiro de pensões. E, portanto, não podemos criar medidas diferenciadoras entre esta entidade, porque acaba por ser este capital que vai gerar imobiliário, e o imobiliário, em termos económicos, representando cerca de 15% do PIB português, tem uma coisa realmente que acaba por ser um setor único em termos de efeitos multiplicadores da economia. Quando o imobiliário se desenvolve, não é só imobiliário. Atrás vem toda uma indústria, vem toda a parte de mobiliário, decoração, a parte depois dos serviços públicos e todo isso. E esse efeito multiplicador do imobiliário acaba por ter realmente projeção, digamos, nos outros setores de atividade. Até ao nível de impostos também. É multiplicador também ao nível de impostos. A produção imobiliária tem uma carga de impostos. E portanto, eu lembro nessa parte dos impostos e do licenciamento, lá está, eu vi e assistimos ao longo dos últimos anos a inversão completa
digamos, daquilo que era o orçamento, designadamente das principais câmaras do país. Portanto, passaram de deficitários para superavitários. Portanto, capacidade de promover espaço público, capacidade de promover emprego. Agora, isto deve ser feito realmente de uma forma, tornando a questão mais equilibrada. Estes fatores de competitivos devemos continuar a apostar neles, não é tirá-los agora de cima da mesa. Em 2014, 2015, pós-crise financeira, nós tivemos uma primeira parte de procura externa marcada pelos chamados vulture funds. São aqueles de maior risco, querem comprar normalmente a seguir essas crises económicas. Porquê? Porque os países estão carentes de capital para desenvolver. Depois, obviamente, começámos a sofisticar e a diversificar. Agora, se tivermos outra crise, vamos ter outra vez necessidade de ter esse tipo de capital. E, portanto, o que temos é que apostar em fatores de competitividade e de acolher o investimento estrangeiro e o investimento doméstico, digamos, de uma forma mais simplificada e mais estável. E, portanto, reforçando aquilo que temos, que toda a gente sabe e somos conhecidos lá fora, que é realmente pelo nosso clima, pela nossa boa prática. E por último, o que serviu foi que a crise de 2015 realmente trouxe aqui diversas consequências e em principal uma delas foi a seguinte: é que os portugueses não se sabem vender lá fora. Os portugueses têm dificuldades na venda externa e muitas vezes vivem muito virados para o seu umbigo e pouco para vender lá fora. Quem nos começou realmente a vender lá fora foi mais esses fundos estrangeiros que, apostando alguma coisa em Portugal, começaram a vender lá fora. E, através disso, entidades como a JLL e outras entidades que fazem muito através dessa intermediação e da promoção da imagem portuguesa, eu acho que esse investimento externo também deve estar a nível do Governo Central, vender Portugal. Agora, tem é que desenvolver o produto, e o produto acaba por ser nesses fatores de estabilidade que já enunciei. Luís, vou agarrar uma frase tua, porque acho que ilustra bem todo o teu contributo aqui nesta última pergunta, que é de facto devemos acolher bem turistas, acolher bem novos residentes e acolher bem investidores. E de facto todos os vetores que referiste, como a falta de estabilidade, previsibilidade, não são pontos de bom acolhimento, principalmente dos investidores na parte final. E pode estar aí o segredo de nos mantermos relevantes no radar dos investidores internacionais e dar continuidade a este bom momento que temos vivido nos últimos anos. É de facto percebermos que temos que ser um país que acolhe bem a todos os níveis. Por isso, muito obrigado, Luís Carita, pelo teu contributo. Tivemos aqui uma manhã bastante interessante. Este foi mais um JLL Café. O meu nome é Gonçalo Santos. Eu dirijo o Departamento de Capital Markets em Portugal, da JLL. E, por isso, bom dia a todos. Muito obrigado, Luís, mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Bom dia.